Bom dia a todos. Declaro aberta a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2020. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, também em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Senhor Diretor do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Senhora Doutora Marta Santos Pais, em representação da Comissão Internacional contra a Pena de Morte e da sua Presidente, Navanethem Pillay, Senhores Professores Wolfgang Kramer e Joel Guiot, em representação da Rede de Peritos do Mediterrâneo em matéria de alterações climáticas e ambientais, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhores Presidentes dos grupos parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. As minhas primeiras palavras são de acolhimento e saudação a todos os intervenientes e aos convidados aqui presentes, a quem transmito a minha satisfação pessoal e, enquanto Presidente da Assembleia da República, por voltar a encontrá-los presencialmente no Parlamento Português, depois do interregno que assistimos em 2020, provocado pela pandemia de Covid-19, que determinou um modelo muito diferente de organização desta cerimónia. Saudação também a quem, através do canal Parlamento ou das redes sociais do Parlamento Português e do Conselho da Europa, acompanha remotamente esta cerimónia. Sejam todas e todos muito bem-vindos à Assembleia da República. Minhas senhoras e meus senhores, pese embora as evidentes preocupações com a situação pandémica, muito em especial com o que decorre da nova variante Omicron do SARS-CoV-2, que impediu que a juíza Navanethem Pillay, Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, se deslocasse ao nosso país para receber o Prémio Norte-Sul em representação de uma das organizações laureadas de 2020, foi entendimento de todas as partes envolvidas que a importância deste prémio justificava plenamente que se envidassem todos os esforços possíveis no sentido de manter a tradição da sua entrega em cerimónia pública, realizada na Casa da Democracia Portuguesa, com a presença de Sua Excelência, o Presidente da República, que aproveito para saudar uma vez mais. E digo isto porque, como saberão, a Assembleia da República se encontra dissolvida desde o dia 5 de dezembro e, nestes termos, muito limitada nos seus poderes e nas suas atividades. Tudo isto comprova a importância que Portugal atribui à existência do Centro Norte-Sul, criado já há 31 anos e com sede em Lisboa, com o firme propósito de promover o diálogo entre o Norte e o Sul e de fomentar a solidariedade e incrementar a consciência sobre a interdependência global. E, claro está, a importância conferida ao Prémio Norte-Sul por todas as instituições envolvidas. Um prémio que, em 2020, distingue duas organizações, uma do Norte e outra do Sul, pelo seu compromisso com os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, contribuindo para o diálogo Norte-Sul, fomentando a solidariedade, a interdependência e as parcerias. A Comissão Internacional contra a Pena de Morte, reconhecendo o seu contributo para a tendência global contra a pena de morte, assim como o papel decisivo que tem desempenhado no movimento internacional tendente à sua abolição, mas ainda reconhecendo o contributo fundamental que nos seus 10 anos de existência tem dado à promoção do mais fundamental dos direitos humanos, o direito à vida. Comissão que integra 22 personalidades e 23 Estados de todo o mundo, presidida pela juíza Navanethem Pillay, eminente jurista sul-africano, que desempenhou entre 2008 e 2014 as funções de Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e que é representada nesta cerimónia pela doutora Marta Santos Pais, que integra também a Comissão Internacional.
A rede de peritos do Mediterrâneo em matéria de alterações climáticas e ambientais, reconhecendo o papel que tem desempenhado na aproximação entre Estados e sociedades, muito em particular no grande espaço do Mediterrâneo, espaço comum de paz, de desenvolvimento e de direitos humanos, e no enfrentar daquele que é o grande desafio das nossas vidas, a mudança climática, bem como no seu contributo para o planeamento de políticas públicas assentes na ciência e no conhecimento científico. Rede que integra mais de 600 cientistas, 35 Estados do Mediterrâneo e da Europa, e que é aqui representada pelos seus coordenadores, os professores Wolfgang Kramer e Joël Guillot, eminentes referências no campo da ecologia e das alterações climáticas que dispensam quaisquer apresentações. Minhas senhoras e meus senhores, nas cerimónias de entrega do Prémio Norte-Sul, a intervenção do Presidente da Assembleia da República é, por regra, de mero acolhimento e moderação, e as minhas palavras vão já longas. A terminar, permitam-me apenas que, em meu nome e no da Assembleia da República, e o mesmo é dizer das portuguesas e dos portugueses que aqui são representados, permitam-me que enderece as mais calorosas felicitações às organizações laureadas, fazendo votos que nos campos distintos da sua atividade possam continuar o muito trabalho que têm vindo a desenvolver em prol de um mundo mais justo, mais solidário e mais sustentável. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem agora a palavra o Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Embaixador Manuel Montobiot. Por favor. Señor Presidente da República, señor Presidente da Asamblea, Secretario Xeral Adjunto do Consello de Europa, Presidente da Delegación Portuguesa na Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa, señoras e señores laureados, embaixadores, señoras e señores. Por que e para que estamos cá? Que o que premiamos con esta ceremonia de entrega do Premio Norte-Sur 2020? Qual é o seu sentido último, o seu mensagem, a sua apelação, a sua invocação? Estamos cá por a vida e para a vida, porque não nos resignamos que a morte se imponha a vida, por a vida das pessoas e a vida do planeta, que a mesma vida, a nossa vida, porque não nos resignamos a que uns seres humanos imponham a pena de morte a outros seres humanos. E queremos, reivindicamos a súa abolição. Porque não nos resignamos a que as ações e a cegueira dos seres humanos acelerem o cambio climático além de onde a vida é possível sobre a Terra. Que a condenen à morte, nos condenen à morte. Pois queremos vivir. Por iso e para iso, o júri do Premio Norte-Sur que teño o honor de presidir decidiu conceder o Premio Norte-Sur 2020 á Comisión Internacional contra a Pena de Morte e á candidatura da Mediterranean Experts on Climate Change proposta pela Unión para o Mediterráneo. Por iso e para iso celebramos agora esta ceremonia de entrega do Premio Norte-Sur e con ela, con toda a celebración, mas especialmente con esta, celebramos a vida. Estamos cá, certamente, pelo que e para que a que nos acabamos de referir, mas tamén ao tempo pelo quen e pelo como. Nos decía Jean Monnet nas súas memorias que as persoas pasamos, mas as institucións permanecen, permiten a cada persoa que está nelas aproveitar o coñecimento, a experiencia, a sabiduría acumulada e aportada pelas que o precederon e aportar as propias para que a institución posa ir além. Nos decía Newton que podemos ver além no horizonte sobre os ombros dos gigantes que nos precederon. A partir da frase de Trotsky, se o partido bolchevique o descontento popular sería como o vapor non fechado dun cilindro,
Nos falam os teóricos da revolução do cilindro de Trotsky. As gotas de vapor, as pessoas dispersas, sozinhas, não podemos às vezes mover, transformar nada. Fechadas num cilindro, trabalhando juntos numa instituição, podemos transformar a realidade, promover a abolição da pena de morte, incidir na abolição do cambio climático. Necesitamos instituições, necesitamos catalisadores de vapor, necesitamos cilindros de Trotsky. Foi criado há 26 anos o Prêmio Norte-Sul pelo Centro Europeu para a Intervenção Global e a Solidariedade, Centro Norte-Sul, como um instrumento para reconhecer a contribuição aos direitos humanos, Estado de Direito e democracia e ao diálogo intercultural e a solidariedade Norte-Sul, a consciência da nossa independência e comum condição humana, com vocação de se constituir em luz de exemplaridade. Na realização desses princípios, essas ideias, foi modificado o seu regulamento em 2020 para permitir a sua concessão a mais de personalidades individuais a organizações e instituições. E assim, este é o primeiro Prêmio Norte-Sul concedido a 2 instituições e organizações e reconhece com ele o valor de estas para realizá-lo, mas não numas instituições qualquer, nem num momento qualquer. Since, from this perspective of the who and the how, we are here because in June 1988, there was an international conference on the follow-up of the North-South campaign, and there was a Madrid appeal, because the conference was in Madrid, to call for the continuation of North-South solidarity, and the then Prime Minister of Portugal, Mário Soares, offered premises in Lisbon to create the center. We are here also because in 2010, some personalities, some states decided to create international commission against the death penalty. We are here because in 2015, these laureates and other scientists decided to promote the Mediterranean Expert on Environmental and Climate Change Network. And this was possible because before, in 1995, the heads of state and government and the representatives from all the Mediterranean, for the first time in many centuries, met in Barcelona and launched with the Barcelona Declaration the Barcelona process. O processo de Barcelona. Estes homens promoveram a consciência do Mediterrâneo não como uma linha que nos divide, mas como uma fronteira de paz, de prosperidade e de compreensão mútua. Este Mediterrâneo, que é abordado na Declaração de Barcelona e que foi transformada na União do Mediterrâneo, um Mediterrâneo que conta com iniciativas como a rede MEDEC, sendo a União do Mediterrâneo uma das organizações promotoras desta rede e que propôs a sua candidatura. À luz destas considerações em relação ao como e porquê que este prémio Norte-Sul ganha um maior sentido quando reafirma o reconhecimento único da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, contra esta tendência global contra a pena de morte e o movimento internacional que promove a abolição da pena de morte, contribuindo assim para a promoção do direito humano mais fundamental, o direito à vida, bem como o primado do direito, a democracia, assim como a solidariedade internacional para a prossecução deste objetivo comum, tendo em conta a nossa condição humana. Também
afirma o seu empenho, reconhecendo que esta rede MEDEC constitui um exemplo líder da importância da colaboração entre os Estados e as sociedades para enfrentar os desafios das alterações climáticas e da sustentabilidade ambiental, bem como todo o trabalho realizado pelos peritos para produzirem conhecimento que pode ajudar a decisão política, assim como o planeamento, promovendo o objetivo global do Acordo de Paris de 1,5 de redução das alterações climáticas e também para se cumprir a visão do Mediterrâneo como um espaço de paz, desenvolvimento dos direitos humanos, levando à criação, há 25 anos atrás, do processo de Barcelona. Por fim, o júri considera também com a atribuição deste prémio, reconhece a cooperação para a prossecução destes objetivos que são realizados no âmbito da Comissão Internacional contra a Pena de Morte, assim como esta rede MEDEC, reconhecendo o papel desta Comissão Internacional contra a Pena de Morte e também quando celebramos o processo de Barcelona. E parabéns, com o desejo de que nesta cidade de Lisboa, onde, sem nomeá-la, José Saramago situa os seus ensaios sobre a cegueira, desde onde partiram com Luís de Camões os Lusíadas para nos iluminar o mundo, o Prémio Norte-Sul seja a luz que nos guie, nos mostre o exemplo e o caminho da solidariedade e a consciência da interdependência global, do desenvolvimento, da paz, dos direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Embaixador. Tem agora a palavra o Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Excelentíssimo Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul e bem-vindos, laureados pelo Prémio 2020, Excelentíssima Sra. Professora Marta Santos Pais, que aqui representa a Comissão Internacional contra a Pena de Morte, representando também a Presidente da Comissão, Nevi Pillay, e excelentíssimos senhores professores Wolfgang Kramer e Dr. Joel Guiot, que aqui representam a rede de peritos do Mediterrâneo para as alterações climáticas e ambientais. Os primeiros seres humanos terão nascido há centenas de milhares de anos, a sul, no continente africano, e mais tarde povoaram o mundo, imigrando para norte, pela Ásia, a América, a Europa. A partir do Renascimento, porém, a Europa reivindicou para o Ocidente todo o património civilizacional construído a leste, desprezou e oprimiu outras culturas e a herança civilizacional de outros povos e sociedades, alheia a essa origem remota da humanidade. O mar Mediterrâneo assume neste contexto um profundo valor simbólico, enquanto lugar privilegiado de cruzamento de pessoas e de mercadorias, e espaço de conflitos e de partilhas milenares entre o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul. De visita à Grécia, o Papa Francisco lançou recentemente um apelo emocionado aos governantes europeus,
para impedirem aquilo a que chamou o naufrágio da civilização, resultado fatal da tragédia migratória em curso entre as margens do Mediterrâneo. Com efeito, a atribuição do Prémio Norte-Sul exprime uma aspiração audaciosa de urgente reconciliação e de cooperação pacífica entre os povos que habitam os dois hemisférios do nosso pequeno planeta. Tão pequeno que acabou por se revelar vulnerável à ação predadora dos humanos e tão fecundo que acabou por suscitar uma insaciável ganância e menosprezo pela vida humana. Ela própria, também ameaçada pela catástrofe ambiental planetária e pela impiedade de outros humanos. A ação desenvolvida pelas duas instituições hoje contempladas pelo Conselho da Europa inscreve-se plenamente na ampla semântica do eixo Norte-Sul que designa a cerimónia que aqui nos reúne. O impacto das alterações climáticas e ambientais nesta vasta bacia hidrográfica foi pela primeira vez objeto de avaliação científica pela rede de especialistas mediterrâneos em alterações climáticas e ambientais, que envolve num esforço comum a colaboração de mais de 500 mil cientistas dos Estados da orla mediterrânica. A grande complexidade da fixação de relações de causalidade entre a atividade económica e as perturbações ecológicas requer metodologia rigorosa, cooperação multidisciplinar e a indispensável autoridade científica para impor a adoção de medidas eficazes aos decisores políticos. A defesa da vida e a promoção da dignidade humana inscrevem-se no centro da intervenção cívica das 24 personalidades que integram a Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Nenhuma pessoa é descartável numa sociedade humana, seja velha ou jovem, homem ou mulher, inocente ou culpada, amiga ou inimiga. Bem pelo contrário, é a convicção inspiradora do direito criminal moderno, da capacidade de regeneração de um ser humano qualquer, o que faz da pena de morte uma sanção absurda e abominável. Constitui, por isso, uma circunstância muito grata, que não quero deixar de registar, que a entrega do Prémio Norte-Sul ocorra precisamente nesta casa, sede do Poder Legislativo de um país que foi pioneiro na abolição da pena de morte, num rasgo corajoso que nem mesmo a dolorosa sujeição à mais longa ditadura da Europa Ocidental ousou revogar. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, com o seu presidente Rik Daems, que tem a honra de representar, agradece o generoso empenho dos laureados e o seu inestimável contributo para a defesa dos valores da democracia, da paz, do Estado de Direito e da dignidade humana. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Björn Bers, por favor. President of the Republic, President of the Assembly, Chairperson of the Portuguese delegation to the Parliamentary Assembly, distinguished laureates of the North-South Prize, Chair of the Executive Committee of the North-South Centre, Executive Director of the North-South Centre, Excellencies, ladies and gentlemen. I begin by congratulating the International Commission Against the Death Penalty and the network of Mediterranean experts on climate and environmental change
And of course, their representatives here today, Marta Santos Pais, Dr. Joel Guillot, and Professor Wolfgang Kramer, on winning this year's North-South Prize. I believe for all of us, it is a pleasure to acknowledge the extraordinary work that you do and have done for a number of years. For more than a decade now, the International Commission Against the Death Penalty has built and deployed a network of high-level personalities around the world to advocate for the universal abolition of the death penalty. It has established itself as a key player in the international abolitionist movement, and its efforts have proven crucial to expanding the circle of countries that have ended the use of the death penalty. The Mediterranean experts on climate and environmental change has also brought together an impressive international coalition, with 600 scientists com drawn from 600 30 cientistas oriundos de 35 países mediterrâneos e que estão a realizar a primeira avaliação científica relativa ao impacto das alterações climáticas e ambientais na bacia mediterrânica. Estão a criar uma rede de Estados e sociedades que gera uma análise baseada no conhecimento, com base na qual pode ser preparada uma política ambiental sólida. Estas são duas áreas naturalmente muito diferentes de trabalho, mas a abordagem de ambos os laureados tem muito em comum. Cada um deles contribui para o progresso dos direitos humanos e complementa em grande medida o trabalho do Conselho da Europa. O artigo 1º do Protocolo número 6 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem é cristalina no que diz respeito à pena de morte, dispondo que, estou a citar, ninguém pode ser condenado à morte ou executado. Fim de citação. E podemos orgulhar-nos de esta pena já não ser aplicada em nenhum dos 47 Estados-membros do Conselho da Europa. Sempre que as alterações climáticas e ambientais prejudiquem o pleno gozo dos direitos pelas pessoas, o nosso Tribunal e a nossa organização também atuam. E para isso contamos novamente com a Convenção Europeia, bem como com a Carta Social Europeia e com os tratados específicos relacionados com questões ambientais que temos vindo a preparar e a desenvolver ao longo do tempo. Hoje em dia, parece-me que ninguém pode ficar indiferente às alterações climáticas e, dada a natureza urgente da questão, há agora um novo ímpeto para agirmos na nossa organização, incluindo um trabalho que estamos a desenvolver relativamente à nova recomendação de ministros aos Estados-membros. Mas aquilo que interliga os dois vencedores do prémio este ano não é apenas o seu contributo em prol da defesa dos direitos humanos, mas também da forma como encaram, como desenvolvem e empreendem o seu trabalho. Nenhuma destas entidades fica quieta à espera que os governos as incentivem a trabalharem. Não. Ao contrário, conduzem as suas atividades em prol das suas atividades ativamente. Nenhuma destas entidades pensa que um indivíduo ou uma só organização tem todas as respostas. Ao invés, optam por chegar aos outros e trabalhar com eles. E nenhuma destas entidades considera que os desafios prementes que lhes diz respeito podem ser resolvidos por apenas um país, mas sabem que é um trabalho transfronteiriço, além fronteiras, num espírito de cooperação e de solidariedade marcados pelo diálogo. Estou então convicto de que este panorama, esta visão do mundo, é a mesma que inspirou a criação do Centro-Norte-Sul e que disponibiliza então uma importante e permanente plataforma nesta região do Mediterrâneo
da Europa e no resto do mundo, para que se travem debates, diálogos e se desenvolvam entendimentos mútuos comuns e para, em conjunto, possamos resolver os problemas com que nos deparamos. Por isso, expressamos a nossa grande gratidão às autoridades portuguesas por receberem o nosso centro, por apoiarem o Prémio Norte-Sul e por também nos ajudarem a manter-nos fiéis à cooperação multilateral. Mais uma vez, felicito os vencedores do prémio deste ano e todos aqueles que se dedicaram a trabalhar com outras pessoas e entidades em prol de um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa. Convido agora Sua Excelência o Presidente da República a comigo proceder à entrega do Prémio Norte-Sul aos representantes das organizações laureadas. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2020 a Marta Santos Pais, em representação de Navanethem Pillay, Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República procedem à entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2020 a Wolfgang Kramer e a Joël Guillot, em representação da Rede de Peritos do Mediterrâneo em matéria de alterações climáticas e ambientais. Tem a palavra a doutora Marta Santos Pais, em representação da Comissão Internacional contra a Pena de Morte e da sua Presidente, Navanethem Pillay. Faz favor, doutora. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa,
Senhor Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa, Senhor Diretor Executivo do Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa, ilustres colegas laureados, Excelências, Senhoras e Senhores. É com enorme honra que a Comissão Internacional contra a Pena de Morte recebe hoje o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. A Presidente da Comissão, Navi Pillay, gostaria muito de poder estar aqui conosco hoje, mas dadas as atuais restrições sanitárias não lhe foi possível viajar da África do Sul e por isso enviou uma mensagem que será apresentada em seguida. A decisão de atribuição do Prémio Norte-Sul coincidiu com a comemoração do 10º aniversário da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Constituiu, por isso, um importante reconhecimento da ação desenvolvida em todo o mundo pelos membros da Comissão, pelo seu secretariado e pelos 23 Estados que compõem o grupo de apoio da Comissão. Mas, para além disso, o prémio representa um decisivo encorajamento para que possamos prosseguir com redobrado entusiasmo na construção de um mundo livre da pena de capital. Sendo portuguesa e membro da Comissão, participo naturalmente com uma particular emoção nesta sessão da Assembleia da República. Como é sabido, e já foi mencionado, foi há mais de 150 anos que o Parlamento de então decidiu abolir a pena capital. Uma decisão, na altura, corajosa e visionária, que ao longo dos anos tem inspirado muitas outras nações em todo o mundo e que hoje se encontra solenemente corroborada pela Constituição da República Portuguesa. O Conselho da Europa é um forte aliado da nossa Comissão. A sua ação em favor da salvaguarda dos direitos humanos, do primado do Estado de Direito e da consolidação da democracia e os instrumentos jurídicos adotados para garantir a proibição da pena de morte em tempo de paz e em tempo de guerra são uma referência para todos nós. E o Centro-Norte-Sul, promovendo o diálogo e a solidariedade entre países de diferentes regiões, abre oportunidades renovadas para que o movimento abolicionista seja verdadeiramente universal. Excellencies, the universal abolition of the death penalty is a goal within reach. And there A are abolição very universal da positive pena da morte é um developments on objetivo ao nosso alcance e há desenvolvimentos sobre os quais podemos construir. Existe hoje uma maioria de países abolicionistas em todo o mundo. 3 países africanos aderiram recentemente a este movimento: Serra Leoa, o Chad e o Malawi. Espera-se que sejam seguidos em breve pelo Cazaquistão. O apoio a uma moratória sobre a aplicação da pena de morte tem vindo a crescer e assistimos a um número crescente de comutações de penas de morte e uma diminuição acentuada do número de execuções. Mas não há tempo para sermos complacentes. A maioria da população mundial vive em países que mantêm a pena de morte. Em 2020, 18 Estados levaram a cabo execuções. Várias mulheres continuam ainda hoje no corredor da morte. A execução de jovens continua a ser uma triste realidade. A mais recente aconteceu há apenas 2 semanas. A punição capital continua a ser rodeada de sigilo, incerteza jurídica e altos riscos de condenações injustas e erros judiciais. Com o Prémio Norte-Sul, sentimos-nos reenergizados para enfrentar estes desafios com um renovado vigor. O reforço do diálogo ao mais alto nível nos países que continuam a aplicar esta pena, assim como a assistência para uma moratória sobre as execuções e o reforço das alianças para garantir a salvaguarda dos direitos humanos. Com o vosso apoio crucial, sabemos que podemos avançar mais depressa e mais longe na nossa busca de um mundo livre da pena de morte. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Vamos agora assistir à mensagem que a juíza Navi Pillay nos endereçou em virtude do seu impedimento em estar presente nesta cerimónia.
My warm greetings to all of you. It is a great honor a todos. for the É ICDP grande and for honra me para a as Comissão its Internacional president contra a Pena de Morte to e o seu receive the presidente, eu, prestigious receber este North-South prestigiado Prize. prémio Norte-Sul. At a personal A nível level, pessoal, the health a pandemia de pandemic saúde with its pública, new com esta variant, nova variante que agora has surgiu, prevented me from traveling evitou to que eu Lisbon conseguisse in person, viajar para as I Lisboa am based in pessoalmente, Durban, South visto que estou Africa. domiciliada em I Durban, would have África do really Sul. liked to have Gostaria muito de been ter estado with you in presente person aí hoje, in this pessoalmente, special venue neste local tão and especial the impressive e na award impressionante cerimónia de atribuição that do has been prémio organized. que foi My organizada. fellow Commissioner A minha Marta comissária Santos Pais will Marta Santos receive the Pais irá prize receber in então o person. prémio pessoalmente. ICDP accepts A the ICDP award with aceita gratitude com as gratidão this este award prémio, is a source visto of que esta é uma inspiration fonte de inspiração for the para a Comissão para to continuar a continue trabalhar our and commitment e a estar comprometida com este tema com renovado vigor para alcançar o nosso objetivo de pôr termo à prática obsoleta, cruel, desumana e degradante que é a pena de morte a nível global. Gostaria de aproveitar este ensejo também para expressar a nossa solidariedade continuada, a gratidão para com os nossos aliados e amigos no combate à pena de morte e no movimento abolicionista da mesma. Aceitamos então este prémio com muito orgulho e como reconhecimento dos progressos alcançados pela ICDP desde a sua criação em outubro de 2010. Este prémio é muito oportuno, anúncio em dezembro de 2020, chegou-nos durante o 10º aniversário da Comissão. Gostaríamos também de agradecer ao embaixador Montóbio e a Espanha por nomearem a ICDP para este prémio. Norte-Sul. Aceitamos então o prémio com humildade, num tempo de uma pandemia desastrosa de saúde pública que afetou todo o mundo e que sublinhou as restrições em matéria de progresso dos direitos humanos que têm vindo a ser alcançadas desde a Segunda Guerra Mundial e apresenta então agora, coloca novos desafios para um melhor respeito, proteção e realização da abolição da pena de morte, que no fundo está interligado com o direito fundamental à vida. A ICDP está então a ser reconhecida pelo seu contributo à proteção do direito à vida e a sua dedicação à solidariedade internacional e à parceria global. A Comissão Internacional contra a Pena de Morte e as suas atividades são então encabeçadas por 24 comissários de todos os cantos do mundo e são um exemplo desta solidariedade saudável Norte-Sul e de parceria global. Por exemplo, eu sou da África do Sul e a comissária Marta Santos Pais é portuguesa. Entre os nossos comissários temos antigos chefes de Estado e de Governo, ministros, altos responsáveis das Nações Unidas, juízes internacionais, académicos de prestígio do Norte e do Sul e fazemos uso das nossas experiências, redes e tudo aquilo de que dispomos para chegar discretamente aos líderes de países que ainda mantêm a aplicação da pena de morte e motivamos e encorajamos estes países a afastarem-se da pena capital, da pena de morte e que enveredem pela sua abolição, pelo caminho da sua abolição. Os nossos esforços são apoiados por um grupo de apoio que conta com 23 Estados do Norte e do Sul, por exemplo, temos Portugal e a África do Sul, que são os membros fundadores da Comissão. Trabalhamos em conjunto com as Nações Unidas, com organizações intergovernamentais como a União Europeia, o Conselho da Europa e também com organizações da sociedade civil, complementando os esforços que estas entidades envidam. As nossas atividades no dia-a-dia são então geridas por um secretariado sediado em Madrid, em Espanha, país em que esta comissão foi criada. Consideramos que a liderança política é
chave para que os países se afastem da pena de morte e enveredem então pela via da abolição da pena capital. Isto demora tempo, claro, mas é fundamental chegar a eles, ouvir e aumentar a consciencialização entre todos os atores e agentes-chave enquanto todos caminhamos no sentido da abolição da pena de morte. As nossas atividades em todo o mundo, e estamos então a fazer vários esforços na Ásia, em África, Américas, Europa, nomeadamente na Bielorrússia, nas Caraíbas também. E em 2014 a ICDP foi reconhecida pelo governo do Suriname como uma voz de relevo internacional quando este país, o Suriname, aboliu a pena de morte. Desde os nossos primórdios, o nosso início, a ICDP tem vindo a trabalhar para pôr termo à pena capital nos Estados Unidos também. Os nossos esforços são encabeçados por dois dos nossos comissários, o antigo governador Bill Richardson e o antigo governador Martin O'Malley. Ambos, então, lideraram os trabalhos em matéria de abolição da pena de morte nos seus estados, respectivamente, Novo México e Maryland. A Comissão está agora, então, a trabalhar com países da região da Ásia Central e também com a Mongólia para estabelecer uma zona sem a pena de morte nessa região. A ICDP tem trabalhado de perto com quem está a redigir as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas a respeito de uma moratória à pena de morte e com as resoluções do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a questão da abolição da pena de morte. Continuaremos a envidar esforços bilateralmente, também a nível multilateral, em todos os fora, e não pouparemos esforços enquanto o mundo não estiver todo ele livre da pena de morte. Portanto, para nós, na ICDP, esta atribuição do Prémio Norte-Sul pelo Conselho da Europa é um reconhecimento muito especial dos esforços que temos vindo a desenvolver e concede-nos um precioso reconhecimento, renovando e revitalizando a nossa energia e a esperança, enquanto nós também renovamos o nosso compromisso para continuar a lutar por um mundo sem a pena de morte. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Tem agora a palavra o Wolfgang Kramer, em representação da Rede de Peritos do Mediterrâneo em matéria de alterações climáticas e ambientais. Por favor. Dear President of the Assembly of the Republic of Portugal, Dear President of the Republic of Portugal, Dear President of the Executive Committee of the North-South Center, Dear Chairman of the Portuguese Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, da Comissão Executiva do Centro Norte-Sul, Dear fellow laureates, caros laureados do Prémio Norte-Sul, caros convidados, Wolfgang Kramer e eu temos muito prazer em estar aqui em Lisboa hoje, por forma a receber o Prémio Norte-Sul 2020 do Conselho da Europa. Estamos aqui em nome de uma grande comunidade de cientistas, de muitas instituições à volta da bacia do Mediterrâneo. Sabemos todos os nossos colegas são extremamente gratos por esta honra e gostaríamos de expressar a nossa profunda gratidão ao Conselho da Europa e ao seu júri pelo reconhecimento que nos foi dado. É também uma honra receber o prémio da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Deixem-me dizer algumas palavras sobre a nossa rede. Desde que foi estabelecida, desde como é que foi estabelecido, os peritos ambientais, os peritos no Mediterrâneo em matéria ambiental e climática, muitos peritos mostraram interesse em estar informados sobre as nossas atividades, que tenta dar as bases aos políticos sobre as mudanças
climáticas. A nossa Comissão Executiva selecionou 192 cientistas pelos seus papéis tão importantes que cobrem todas as disciplinas relevantes científicas e garantindo também uma boa participação do Norte, do Sul, do Oeste e do Oeste e do Leste e um bom equilíbrio entre os géneros. Particularmente, a motivação para este trabalho veio de instituições intergovernamentais que deram apoio significativo em termos de logística e também ao ligar a nossa atividade a praticamente todos os governos da região. Estas instituições são a União do Mediterrâneo que nos propôs para o prémio e sentimos muito gratos por isso. Os programas ambientais das Nações Unidas e a Convenção de Barcelona, Plan Bleu. Enquanto que nenhuma destas instituições o seu papel foi importante para nós lidarmos com questões de preocupação geral. Gostaríamos de agradecer a todas as instituições pelo apoio que nos deram e sabemos que irão continuar a garantir que a MEDEC pode continuar a sua missão. O Mediterrâneo é muitas vezes referido como um ponto quente relativamente às alterações climáticas e à biodiversidade, por causa da interação entre várias forças determinantes. A primeira são as alterações climáticas, mas também a poluição e a utilização sustentável da água e da terra relativamente às espécies invasivas não nativas. Enquanto que a temperatura global está a meio grau superior do que era no início da era industrial, nesta zona está 1,5 graus Celsius mais elevada. Isto é menos surpreendente do que aquilo que parece ser, porque todas as superfícies o Mediterrâneo, que está semi-fechado e é não é muito profundo, está a aquecer mais depressa do que os oceanos globais. As taxas de aquecimento são mais elevadas no verão, sobretudo as temperaturas da parte da tarde. Isto irá aumentar a intensidade e a frequência das ondas de calor. As cidades irão experienciar picos de calor que serão amplificados pelas superfícies minerais, nomeadamente com um risco elevado para as crianças, os pobres e os idosos. E este risco será amplificado pela poluição atmosférica, que é também exacerbada durante estes episódios de calor forte. A precipitação é também um parâmetro muito importante no Mediterrâneo. Está a sofrer um aumento da violência nos meses de inverno e uma diminuição nos meses de verão. São projetados por modelos uma diminuição da precipitação, mas a evaporação poderá levar a faltas de água para centenas de milhões de pessoas no Mediterrâneo. Também se espera que a procura de água aumente em 20% a 30% até 2100, devido às alterações demográficas, ao turismo e às necessidades de irrigação para a agricultura, que serão mais significativas no Mediterrâneo do Sul e do Leste, em que já há zonas áridas. Em termos económicos, a região depende do turismo, o qual tem o problema duplo das ondas de calor e as degradações ambientais, por um lado, e a descarbonização necessária do transporte, por outro. A crise atual do Covid acentuou muitos destes desenvolvimentos. Tendo em conta as nossas avaliações, nós entendemos que é necessário pedir uma alteração de paradigma no que toca ao desenvolvimento económico, o qual não pode ser baseado num crescimento perpétuo, no pressuposto de recursos fósseis sem fim e a produção de cada vez mais quantidades de resíduos. O retomar da dieta tradicional mediterrânica saudável é um exemplo de uma transição para estilos de vida que sejam mais respeitadores do ambiente e assim sendo mais sustentáveis. Outra área é o desenvolvimento urbanístico, o transporte e a agricultura.
E agora dou a palavra ao meu colega Wolfgang Kramer. Muito obrigado, Sr. Joel Guiot, na representação da Rede de Peritos. E agora sim tem a palavra o Wolfgang Kramer, a representação da mesma Rede de Peritos do Mediterrâneo em matéria de alterações climáticas e ambientais. Por favor, Sr. Kramer. Obrigado. Para além do aquecimento, a mudança ambiental no Mediterrâneo também diz respeito à poluição do ar e do mar, nomeadamente plásticos e produtos químicos. É também uma questão da degradação generalizada dos ecossistemas em terra e no oceano, a partir da utilização insustentável, incluindo o desenvolvimento urbano descontrolado. E não temos tempo para falar sobre isto hoje, mas temos de falar de uma ameaça em particular. A subida do nível do mar, que atualmente atinge 4 milímetros por ano, e é possível que acelere, ainda devido à desestabilização do gelo na Groenlândia e na Antártica. Nós sabemos que os atuais níveis de alterações climáticas implicam um possível bloqueio de um novo aumento do nível durante séculos, a níveis acima dos 10 milímetros que não podem ser descartados. Isto acontece em todo o mundo, mas em particular no Mediterrâneo. E não há, de facto, uma forma de o prever, e sobretudo porque os ecossistemas costeiros estão muito próximos do nível médio do mar. E há tradições seculares que serão perdidas no futuro próximo, incluindo cidades costeiras como Veneza ou Lagoa. Já agora os sistemas agrícolas de pequenos agricultores em deltas como o Nilo são inundados com mais frequência do que antes, e a água necessária para a irrigação das suas terras está a tornar-se cada vez mais salgada e em breve não poderá ser utilizada. Os ecossistemas na região mediterrânica são de uma diversidade particular devido ao ambiente específico, mas também devido a vários milénios de coevolução entre sociedades humanas e o seu ambiente natural. O nosso relatório trata esta relação em algum pormenor. Aqui só posso dizer que todos os ecossistemas estão em risco de mudança ambiental. Trata-se de um motivo de preocupação devido aos múltiplos benefícios que podemos extrair dos ecossistemas, mas também porque, fundamentalmente, todas as filosofias e os sistemas de valor em torno do Mediterrâneo consideram que a natureza e todos os seres vivos têm um valor intrínseco independentemente da sua utilização para nós. Não é, portanto, uma visão extrema se apelarmos à proteção destes ecossistemas contra a mudança ambiental. O Mediterrâneo é atualmente um hotspot, um ponto quente, se quiserem, de instabilidade social e política, com muitos países que sofrem perdas económicas e um sofrimento significativo de populações. Os estudos científicos não consubstanciam a visão simplística de que a mudança ambiental pode ser vista como uma causa primária de conflito e até mesmo de guerra. De qualquer forma, compreendemos agora que estas mudanças podem agir como um multiplicador das ameaças, agravando potencialmente o conflito e tornando as pessoas mais propensas à migração. Este é um dos temas em que as nossas avaliações abordam questões básicas de direitos humanos e pensamos que estes riscos, por si só, proporcionam amplas razões para os governos reforçarem substancialmente os seus esforços para proteger as pessoas contra os impactos da mudança ambiental. De facto, notamos com satisfação que o trabalho adicional nesta área está a ser bem-vindo, pelo que atualmente estamos a preparar um relatório especial sobre mudanças ambientais, conflitos e migrações na região do Mediterrâneo. A terminar, gostaria de salientar que os esforços da rede MEDEC não são principalmente motivados por uma visão particular sobre políticas para o ambiente. Pelo contrário, afastamos da noção de que a tomada de decisão ambiental é provavelmente insuficientemente informada sobre a gravidade da situação. A rede MEDEC foi criada para preencher esta lacuna e sintetizar a informação científica já disponível em documentos que são mais acessíveis aos decisores políticos e ao público em geral. Uma coisa que rapidamente observámos foi que a informação científica disponível era fortemente enviesada para detalhes específicos sobre as margens norte da bacia. Não é difícil reconhecer que os riscos no sul e no leste são, pelo menos, tão graves como no norte, e há claramente menos recursos para se adaptar à mudança nestas regiões. Embora haja algum diálogo sobre este contexto, a informação era insuficiente. Esperamos que o nosso relatório apoie uma distribuição mais equitativa dos recursos, concentrando-se nas pessoas e ecossistemas que enfrentam as maiores necessidades para obter ajuda. Apoiar a adaptação às partes inevitáveis
da mudança ambiental é uma tarefa-chave para as economias ricas da região, mas também precisam de reconhecer que a redução drástica das emissões de gases com efeito de estufa, da poluição e a utilização insustentável da terra e do mar é principalmente da sua responsabilidade. Acreditamos que o nosso relatório constitui uma base sóbria para este reconhecimento. Os esforços anteriores de trabalho em rede têm demonstrado que a cooperação entre os investigadores de todos os países de uma região podem ser uma base para melhorar o intercâmbio intercultural num sentido mais amplo. Melhorar este aspecto para a MEDEC exigiu esforços particulares de contacto e também a escuta através da língua ou de barreiras linguísticas e outros obstáculos. Embora não possamos reivindicar o pleno sucesso destes esforços, acreditamos que este tipo de interação tem sido útil para a compreensão de questões norte-sul. Este prémio é visto como um incentivo para prosseguirmos nesta direção. Um elemento neste esforço é que desde o início de 2021 a rede é coordenada por um cientista com elevada reputação de Marrocos, a doutora Fátima Driou de Brest, e a atual vice-presidente de um dos grupos de trabalho do IPCC. Serão necessários mais passos para garantir a participação de colegas dos países do Sul e do leste da bacia. Gostaria de terminar com uma breve panorâmica dos resultados dos nossos esforços da MEDEC, com a expressão da nossa profunda gratidão, em primeiro lugar a todos os apoiantes da MEDEC, mas em particular aos autores do nosso relatório e aos membros da nossa rede do Comitê Diretivo. Somos apoiados por um pequeno secretariado que está sediado em Marselha e temos o prazer de ver o nosso responsável pela ciência, o Dr. Katarzyna Marini, aqui connosco hoje. Eu espero que me perdoem por não referirmos individualmente muitas das personalidades das nossas instituições de apoio da União para o Mediterrâneo, o NEP, MAP, e que têm sido muito importantes para o sucesso da MEDEC. A boa notícia é que este apoio vai continuar. Apenas anteontem, a 22ª Conferência das Partes da Convenção de Barcelona, ainda em curso, reunidas em Antália, Turquia, aprovaram um resumo da política MEDEC. E já foi dado um passo pela Assembleia Ministerial da União para o Mediterrâneo já há algum tempo neste sentido. Sei que posso transmitir a imensa gratidão de toda a rede MEDEC por nos ter sido atribuído este prémio, assim como o nosso profundo apreço aos mais altos representantes da República de Portugal por nos receberem aqui no vosso Parlamento neste dia. Valorizamos muito este apoio, mas também esperamos que o atual apoio ambiental às políticas ambientais, de acordo com as provas atualmente, as evidências atualmente disponíveis, são insuficientes para evitar grandes perdas para as pessoas no Mediterrâneo, que será substituído por esforços significativamente mais ambiciosos para alcançar o desenvolvimento sustentável e condições de vida decentes para todos os habitantes da região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Kramer. Convido agora a usar da palavra Sua Excelência o Presidente da República. Faz favor. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Sr. Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em representação do Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro-Norte-Sul, Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus em representação do Governo, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República, Senhor Presidente e Senhora Representante de grupos parlamentares da Assembleia da República, Senhores Embaixadores e representantes diplomáticos, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Excelências. É para Vossa Excelência, Senhor Presidente, a minha primeira palavra nesta que é, porventura, a derradeira vinda a esta Casa antes do termo de funções de Vossa Excelência em 2022. Para dizer da honra que foi poder acompanhar de muito perto a notável presidência de Vossa Excelência num período tão conturbado como foi o dos últimos anos da vida nacional, marcados pela maior pandemia deste século, mobilizando todos os órgãos de soberania para uma frente conjunta e uma acrescida primazia às exigências do interesse nacional. Excelências, é para mim um sincero júbilo o poder associar-me uma vez mais, e este ano de novo presencialmente,
à cerimónia solene de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, prémio que já comemorou o seu 25º aniversário, como símbolo dos valores e dos princípios universais da democracia, da solidariedade, da salvaguarda da dignidade humana na Europa e no mundo. A instituição deste prémio em 1995 foi um ato de sabedoria e um sinal de esperança num futuro melhor. E se então faziam sentido os seus propósitos, mais sentido fazem hoje, em tempos tão marcados por antigas e novas tensões geoestratégicas e por crises sanitárias, económicas e sociais. A construção de uma cultura de paz, alicerçada na liberdade, na igualdade, na solidariedade, na interdependência global, é mais do que nunca urgente. O Conselho da Europa, ao longo de décadas, tem desenvolvido uma ação notável na promoção dos direitos humanos e no aprofundamento do diálogo Norte-Sul, bem como na cooperação entre a Europa e regiões vizinhas, como o Mediterrâneo. Tem sido uma instância de defesa das liberdades individuais e coletivas e do valor da vida, aquilo que de mais singular e irrepetível existe em cada ser humano. Recordo esse momento marcante que foi para a Assembleia Constituinte Portuguesa, em plena gênese democrática, o decisivo convite da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e o acicate que representou em 1975, isto é, há 46 anos, esse gesto que pude testemunhar como membro da delegação pluripartidária que levou a Estrasburgo toda a esperança de uma nação a libertar-se de uma ditadura de mais de 40 anos. Excelências, passou quase meio século desde esse primeiro contacto, a que seguiria, logo, devolvidos poucos anos, a nossa adesão ao Conselho da Europa. Mas não passou, antes se afervorou a nossa adesão aos princípios e valores de uma instituição de causas, de liberdades, de igualdade, de fraternidade. Ao estar aqui novamente, na casa da nossa democracia, pretendo sublinhar o profundo apreço do povo português pela atuação do Conselho da Europa e o compromisso de Portugal e dos portugueses com os valores universais da tolerância, da democracia e dos direitos humanos. E reitero enfaticamente a grande honra com que Portugal acolhe, desde o início, a sede do Centro Norte-Sul e o orgulho com que, uma vez mais, procedemos à simbólica atribuição deste prémio. Daí a relevância da escolha dos galardoados de hoje, pela atividade que têm desenvolvido ao nível internacional, sendo credores da admiração e reconhecimento de todos nós. Ao celebrar o seu 10º aniversário, a Comissão Internacional contra a Pena de Morte, representada hoje digitalmente pela sua Presidente, a Amadíssima Juíza Navatem Pillay, e aqui conosco pela Sra. Doutora Marta Santos Pais, a quem saúdo de forma muito especial, vê justamente reconhecido o seu corajoso, incessante e incansável trabalho em prol da proteção do mais fundamental dos direitos humanos, o direito à vida. A abolição da pena de morte continua a ser um combate atual, um ideal pelo qual devemos batalhar todos os dias com a força do nosso exemplo. Infelizmente, são muitos os Estados nos quais a pena capital ainda é aplicada, ou se encontra apenas suspensa a sua aplicação, ou em que se pretende restaurá-la, incluindo na Europa e em Estados de organizações que nos são muito próximas. Pelo que nos devemos bater hoje com a mesma coragem e determinação daqueles que há mais de 150 anos em Portugal decidiram a sua abolição. Toda a gratidão é pouca perante esta denodada luta. Uma batalha igualmente decisiva para o futuro da humanidade é a que trava a excepcional organização internacional, também aqui hoje laureada, a Rede de Especialistas do Mediterrâneo em Mudanças Climáticas e Ambientais da União para o Mediterrâneo.
representada por 2 professores honorários, Wolfgang Kramer e Joël Guillot, a quem saúdo calorosamente. O desafio da neutralidade climática é grande e tanto mais exigente na bacia do Mediterrâneo, onde a subida de temperatura terá graves consequências económicas, sociais e ambientais, quanto em regiões vizinhas como a África e por todo o globo. E só é de espantar como apenas despertou algumas consciências adormecidas quando os dramas das migrações massivas se juntaram à pobreza, à fome e à guerra. A investigação pioneira desenvolvida de forma independente pelos mais de 700 cientistas da rede de especialistas da União para o Mediterrâneo tem sido fundamental no planeamento das políticas com o objetivo de combater os impactos das alterações climáticas e preservar a biodiversidade numa tão vulnerável região do globo. É também por essa razão um exemplo assinalável de colaboração entre Estados e de parceria entre peritos científicos para enfrentar os desafios da sustentabilidade ambiental, criando, ao mesmo tempo, um espaço comum de paz e desenvolvimento em torno do mar Mediterrâneo. Com percursos distintos e em contextos diversos, os 2 laureados nesta edição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa encontram-se unidos no mesmo combate cívico, combate democrático, combate cultural, pela dignidade da pessoa humana e pelo futuro da nossa casa comum, o planeta Terra. Ambos assinalam a importância das relações Norte-Sul, hoje ainda mais importantes do que nunca, no contexto altamente problemático em que vivemos. A ambas as organizações e aos seus ilustres representantes, aqui hoje exprimo a homenagem de todas e de todos os portugueses. Bem-ajam pela vossa missão de serviço a milhões e milhões de seres humanos, nossas irmãs e nossos irmãos. Bem-aja o Conselho da Europa, que aqui hoje nos reúne para louvar o passado, incentivar o presente e, sobretudo, construir um futuro melhor. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.